Olá, irmãos e amigos. Estamos estudando o Sermão do Monte e hoje temos um tema muito, digamos assim, importante como os outros e como serão os próximos. Só que esse tema traz uma certa dificuldade para algumas pessoas. Jesus está falando sobre princípios que devem estar presentes em nossas orações. Começamos falando sobre o Pai, nosso Deus de amor, Pai maravilhoso. Depois falamos sobre o nome do Senhor, que é o nome santo. Falamos sobre a vontade dele, sobre o reino dele, sobre a vontade dele. Falamos sobre a provisão para a nossa vida no dia a dia. Mas agora o próximo tema que Jesus apresenta como um princípio que deve ser sempre colocado em nossas orações a Deus tem a ver com o perdão. Vou ler aqui o texto de Mateus 6, versículo 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. É uma súplica, é um pedido. Jesus está dizendo, quando vocês forem orar, lembrem-se. É como se ele colocasse mais ou menos assim: reconheçam, admitam seus erros e pecados. Eu creio que você já deve ter ficado magoado, ressentido com alguém que falou algo indevido contra você, que fez algo que lhe prejudicou no seu trabalho, que colocou em xeque a sua moral, seus valores, a sua reputação até. Talvez algumas pessoas tenham sido causadoras de prejuízos, talvez incontáveis, irreparáveis até. Mas como lidar com isso? Jesus então coloca aqui o seguinte, literalmente, um pedido: perdoa as nossas dívidas. Hoje, por causa da pandemia, o percentual de inadimplentes no nível da população brasileira é elevado e preocupante. Eu creio que a maioria dos brasileiros tem uma conta que deixou de pagar. Sabe, quando existem 10 contas, você só tem recursos para 5, você escolhe o que pagar. Paga as 5 e as outras 5. Como vai ficar? Se torna um devedor, é uma pessoa inadimplente. E hoje em dia passamos por essas dificuldades. Mas, mesmo com essas dificuldades, você pode negociar suas dívidas e pode se esmerar, pode se dedicar. Como tem gente que já rola a dívida por 10 anos, outras dívidas que são colocadas em tempo maior. Mas a verdade é que uma vez feito o acordo, você se esmera, você se coloca, trabalha, vende, abre mão de privilégio para zerar a sua conta e limpar o seu nome, como a gente costuma dizer. Mas e com respeito a Deus? Como pagar as nossas dívidas, os nossos erros e pecados? Porque aqui, dívidas em relação a Deus não é nota promissória vencida, não é aquele boleto espiritual que deixou de cumprir, de pagar. Não. Dívidas aqui não tem a ver com questões financeiras. Dívidas aqui tem a ver com atos, palavras, atitudes, decisões, coisas que fizemos que ofenderam a Deus e que nos colocam na condição de devedores para com Deus. As nossas dívidas para com Deus são tamanhas. E o pior, por nossos esforços próprios, não temos condições de pagar. Então, o que diz aqui nas palavras de Jesus? Você e eu somos devedores. Você pode dizer, eu não devo nada a Deus. Cumpro as minhas regras, eu faço tudo certinho. Eu me lembro numa discussão no terceiro episódio daquele filme ou aquela série Deixados para Trás, eu acho que é do segundo ou terceiro, quando há um diálogo de um homem que decide confiar em Jesus, confiar e crer no Salvador, e uma pessoa incrédula. E aí a pessoa incrédula diz, eu não preciso de Jesus, eu nunca falhei com Deus, eu sempre fiz tudo certo. E aí então aquele cristão fala para ele, você acha que nunca errou? Não, nunca falhei com Deus. Então vamos pensar aqui em apenas os 10 mandamentos. Você conhece os 10 mandamentos? Conheço. Muito bem. Você já mentiu? O quê? Está me ofendendo? Não, só me responda. Você em alguma vez na sua vida já mentiu? Reconheço que eu menti algumas vezes. Segundo, você já roubou?
Ah, não, nunca matei. Não, eu perguntei se nunca roubou. Eu me lembro que eu roubei uma borrachinha de um colega meu. E por acaso você já adulterou? Não, nunca adulterei. Mas você já olhou para a mulher de uma outra pessoa, de um outro homem e desejou tê-la como sua esposa ou ter relações com ela? Já realmente cobicei a mulher do outro. Pois é, dos 10 mandamentos você já errou em 3. Então você já está em falta com Deus. Isso, disse o rapaz, só se referindo aos 10 mandamentos. Então nós somos devedores para com Deus. Romanos 3, 23 diz o seguinte: porque todos pecaram e separados, destituídos, carentes da glória de Deus estão. Todos, sem exceção. O Salmo 14 diz o seguinte, repetido em Romanos 3, porque todos somos injustos, não há um homem bom sequer, todos falharam, você falhou, eu falhei. Então nós temos uma dívida impagável diante de Deus. Por isso, diante dessa dívida que você e eu não podemos pagar, essa dívida que por mais que nos esforcemos, não seremos capazes, só temos uma atitude a tomar: pedir perdão. Pedir perdão, Senhor, eu tenho uma dívida para com o Senhor. Eu errei, eu pequei, eu falhei, eu fiz aquilo que era indevido, eu não agi corretamente, eu agi de modo injusto, eu não atingi os teus objetivos. Teve um certo pregador que estava explicando o que é pecado quando ouviu a pergunta: o que é pecado? E ele apresentou algumas respostas, e me lembro parte dessas respostas, ou partes dela. Uma das coisas que o pecado é errar o alvo. Deus estabeleceu um alvo para você, para mim, para todos nós. E quando a gente não atinge este alvo, quando a gente muda o foco, quando a gente vai para outro lugar que não aquele proposto para o Senhor, nós erramos o alvo, nós pecamos. Foi isso que o filho pródigo disse para o pai na parábola de Jesus de Lucas 15. Pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Eu falhei. O Senhor tinha um alvo para a minha vida e eu não o atingi. Pecar, portanto, Deus tem um plano para a sua vida. Deus deu vida para você fazer a vontade dele. E aí então você errou este alvo. Pecar é o alvo. Mas outra coisa também, pecar é transgredir a lei de Deus. Você sabe o que é transgredir? O prefixo trans tem a ver com movimento, com trânsito. Transgredir é você ultrapassar o limite estabelecido por Deus. Não faça e a gente faz. Não vá e a gente vai. Não fale e a gente fala. Deus havia estabelecido uma lei para Adão e Eva. Ele disse: vocês podem comer de todos os frutos de todas as árvores que estão nesse jardim, mas não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. Conhecemos a história. Eva e depois Adão transgrediram, ultrapassaram esse limite. Deus estabeleceu limites para a nossa vida, não para o nosso mal, não para nos restringir, não para nos tirar a liberdade, mas para nos guardar, nos proteger. O pecado fez com que nós transgredíssemos a lei de Deus, a lei que Ele colocou no coração da gente. Por isso que Romanos capítulo 1, de 18 a 32, diz que nós somos transgressores da lei, porque ultrapassamos, fomos além daquilo que o Senhor estabeleceu. Mas outra explicação para pecar. Pecar é errar o alvo, pecar é transgredir, mas pecar é eu decidi com que a minha vontade prevaleça em detrimento da vontade de Deus. É a minha intromissão na vontade de Deus. Não é o que Deus quer, é o que eu quero que vai prevalecer. Às vezes o filho, a filha fala isso: mãe, não é o que você quer, é o que eu quero. Pai, não é o que você quer, é o que eu quero. E aí o filho, a filha, deixa de lado a vontade do pai e da mãe e prevalece ou faz com que prevaleça a sua própria vontade. Pois é, nós fazemos isso com Deus. E por termos feito isso com Deus, ter dado valor à nossa vontade, não à vontade de Deus, nós pecamos. Então, em linhas gerais, é isso. Nós somos devedores. E é uma dívida que não dá para pagar. É uma dívida que não dá para a gente, por mais que a gente se esforce. É por isso que Efésios capítulo 2, versos 8 a 10, diz da impossibilidade
do ser humano salvar-se a si mesmo. Você não pode salvar. Ou seja, você não pode remover da sua vida a culpa dos seus pecados e dizer, agora eu estou salvo porque eu consegui pagar minha dívida. É impagável, porque cada vez que a cada dia nós falhamos, nós erramos. Então, para a gente superar, para a gente, entre aspas, virar essa página no sentido de ter a certeza da paz com Deus, da comunhão com Deus, do perdão dos pecados, precisamos pedir. Admitir primeiro que somos pecadores e segundo, confessar. Diz o texto lá nas palavras de Jesus, perdoa as nossas dívidas. Perdoa as nossas dívidas. Só Jesus pode perdoar pecados. Só Cristo pode remover da sua, da minha, da nossa vida a imensidão, a quantidade absurda dos nossos pecados. Jesus pode. Ele fez lá na cruz isso. Em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 21, Paulo diz o seguinte, aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós. Em outras palavras, Jesus pagou o preço dos nossos pecados. Essa dívida que era impagável para você e para mim, Cristo pagou quando morreu lá na cruz. Por isso que em Efésios capítulo 2, como Colossenses diz, que quando Cristo morreu na cruz, a dívida que nos era contrária foi cravada lá na cruz, ou seja, está pago. Eu creio que quem anda com o nome sujo passa vergonha. Alguns se surpreendem quando vão abrir um crédito, ou tentar abrir um crédito, desculpa, mas você não pode ter esse crédito ou esse financiamento porque você está com o nome no SPC, Cadastro de Proteção ao Crédito, ou melhor, Serviço de Proteção ao Crédito, SPC. Você não pode. Mas eu não sabia, pois é, mas aqui consta que você é devedor. Não é vergonhoso? Não é injusto? Pois é, na verdade não é injusto, é justo. Já que tem uma dívida, então você é devedor. E por não ter pago, você está no SPC. O nome sujo na praça, como alguns dizem. Pois é vergonhoso. E todos nós estamos na condição de devedores para com Deus. Mas para nos tirar dessa condição, para que nós tenhamos o nosso nome limpo aos olhos do Pai, Cristo morreu na cruz por você, por mim, por todos nós. Ele pagou a nossa dívida. Ele disse, eu vou morrer no seu lugar. Todos os seus pecados estão sobre mim, disse Jesus quando morreu na cruz. Por isso que Deus perdoa. É isso que Jesus está dizendo. Através dele, o Filho de Deus, Deus perdoa os nossos pecados. É por isso que temos que recorrer a Deus no nome de Jesus. Perdoa as nossas dívidas. Deus já fez isso em Cristo Jesus. Mas ele completa nesse princípio aqui da oração o seguinte, assim como perdoamos aos nossos devedores. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte, quando você orar pedindo a Deus perdão, pense naquela pessoa que te ofendeu, que te magoou, que distratou, que prejudicou. Você está guardando mágoa e ressentimento ou você decidiu perdoar? É interessante como Jesus está condicionando uma coisa à outra. Como você quer que Deus perdoe os seus pecados, as suas dívidas para com Ele, se você está indisposto a perdoar aquelas pessoas que prejudicaram você, que magoaram você, que feriram você, seja física ou emocionalmente? É preciso que você se disponha a perdoar, porque é uma questão de coerência. É uma questão de coerência. Não adianta você querer o bem para você, porque perdoar é um bem que Deus quer para nós, se você não deseja também esse bem para outras pessoas. Então, diz o texto, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, você se dispõe a perdoar o outro, tendo a certeza do perdão de Deus para a sua vida. Vamos imaginar aquela balança antiga, com os dois pratos e o fiel no meio.
Os 2 pratos estão ali vazios. E aí você começa a colocar todas as coisas que o outro fez contra você, ou outros fizeram contra você. Aprontaram, difamaram, acusaram, caluniaram, distrataram, de alguma forma fizeram com que você perdesse o emprego, fizeram com que você tivesse o casamento arruinado, a família desfeita, mau prejuízo. Aí você coloca tudo isso num prato da balança. No outro prato está vazio. Sabe o que vai acontecer? Isso vai pesar. O fiel da balança vai estar lá tilintando, dizendo, olha, está carregado, está muito pesado isso. Há pessoas que estão vivendo assim, com o coração pesado, machucado, ferido, com raiva, com ódio, com ressentimento. Essa eu não vou perdoar. Nunca. Sabe por quê? Porque o outro prato está vazio, então esse pesa. Agora vamos mudar de ideia. A mesma balança, os mesmos pratos, e aí num prato você vai colocando tudo que você fez, tudo que você falhou, que você errou, que você desobedeceu, que deixou de confiar. Coloque seus pecados, não são os dos outros para com você, seus diante de Deus. Coloque. E do outro lado está vazio. Isso vai acontecer? O fiel vai estar lá dizendo, olha, está pesado, está difícil. E aí, o que fazer? Não tem como tirar. Aí vem Jesus. Ele morreu lá na cruz. E o amor de Deus, através de Jesus, é colocado num outro prato da balança. E esse amor de Jesus por você pesa mais. Pesa tanto que o outro prato é elevado, dizendo, olha, está leve, eu perdoo você. Foi isso que Cristo fez lá na cruz. Quando Ele morreu por você, Ele perdoou os seus pecados no nome dEle. É por esta razão que agora, perdoado, com a vida limpa, você pode dizer, Senhor, eu tenho certeza do Teu perdão para comigo. É por isso que eu me dispus a perdoar os outros. Jesus conta a parábola, para encerrar agora, em Mateus 18, ele conta a parábola do rei, do devedor incompassivo. Um rei chamou um dos seus empregados e disse, você me deve 10 mil denários, 60 milhões de dias de trabalho, já que um denário era um talento era equivalente a 6 mil denários. Então ele devia 10 mil talentos, o que dava 60 milhões de denários, correspondentes a 60 milhões de dias de trabalho. Ele pediu um tempo, não ia pagar, o rei, movido de compaixão, perdoou. Esse que foi perdoado em tanto, não foi capaz de perdoar o colega que lhe devia 100 dias de trabalho, 100 denários. O rei disse, você foi perdoado em 60 milhões de dias de trabalho e não perdoou o outro por causa de 100 dias, agora é você que vai para a prisão e de lá não sairá até que pague o último centavo, ou seja, nunca iria sair. Jesus disse na oração, perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Quem te ofendeu se torna devedor, quem te magoou se torna teu devedor de você. Você é o credor, perdoe, porque você já foi perdoado em Jesus quando morreu na cruz por você. É uma questão de dar o que se recebe, de dar o que se tem. Vamos orar? Feche seus olhos, curva a sua cabeça. E essa é uma das orações mais difíceis, ou uma parte das orações mais difíceis. Mas é o que Jesus quer que você faça. Vamos orar? Deus, muito obrigado, porque Tu, ó Deus, enviaste Jesus para perdoar os nossos pecados. Pecados que jamais poderíamos pagar com nossas obras, com nossos atos. O Senhor Jesus, o justo, morreu na cruz por nós, os injustos, o santo por nós, pecadores. Que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, assim como temos nos exposto a perdoar os que nos ofenderam, que nos provocaram tanta dor e sofrimento. Perdoa-nos. Tenhamos paz contigo, pelo perdão de Jesus, para que também vivamos em paz uns com os outros. É o que nós pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.